Gente, nós estamos falando aqui de retrospectiva e de metas. Depois nós vamos falar um pouquinho de metas. Vamos convidar o Otávio aqui, porque às vezes, gente, a gente pensa uma coisa, aí vem o Otávio, dá uma chacoalhada na nossa cabeça, tipo coqueteleira maluca. E aí a gente, opa, nossa, é mesmo. A gente muda totalmente o que a gente estava pensando e passa a olhar de outra forma. O que é ótimo, né? Afinal, nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui só para rir, né? Mas também para rir. Otávio Grossi, boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente nesse dia 26. Gente, todo mundo já conhece o Otávio, mas não custa apresentar. Ele é filósofo clínico, é psicólogo, é autor de livros e nosso colunista aqui de O Tempo, toda segunda-feira com a gente. Boa tarde. E aí, Renata, boa tarde ouvintes, boa tarde, Mariela. Boa tarde. Boa tarde. Quem que eu esqueci aqui, gente? A Tati, perdão. Boa tarde, ouvintes. Você que acompanha o programa Interessa nesse momento de retrospectiva, né? Eu estava escutando vocês aí falando sobre os altos e baixos, né, que cada um de nós vive durante esse ano. E esse ano ele trouxe, de fato, algumas particularidades assim que transformam esse ano em um momento assim muito curioso das nossas vidas. Por mais que a gente perceba o que eu acho que a Mariela estava dizendo, do fluxo da vida, né? Eu tenho um certo problema, ouvinte, de imaginar, né, que as coisas são meio mágicas, assim, de repente o ano mudando, Natal, tudo muda e a vida perde aquela sequência, né? Não, a vida é fluxo. E é nesse fluxo que a gente tem que sempre imaginar o nosso crescimento. Mas esse ano, seja a questão da guerra na Ucrânia que nós vivemos, algumas questões energéticas muito complexas na Europa e na América, né? A gente viu situações dos desafios climáticos, vimos a situação ainda dos desafios da Covid, né? Algumas coisas que a gente viu por aí afora na saúde, uma marca muito grande que a gente viu nesse mundo. Nós estamos falando de um ano destacado pela ONU como o ano de maior migração no mundo inteiro. Então, em 72 anos de história da Acnur, que é uma agência internacional da questão dos migrantes, da migração no mundo, foi o ano mais marcante em 75 anos que mais pessoas mudaram nesse mundo. Então a gente fica pensando, sejam as necessidades da guerra, por que as pessoas se deslocaram. E a gente sabe, né, o que isso é marcante na vida de uma pessoa quando você tem que largar o celular para trás, largar suas raízes, suas referências. Então, de fato, foi um ano que traz para nós alguns ensinamentos. Eu quero compartilhar com você, ouvinte, um exercício, e Renata, Marielle e Tati, que eu vi esses dias, que ajuda muito toda vez final de ano. É um exercício fácil da gente guardar a letra A, B, C, D, E. Então a gente pensar assim, quais foram as maiores adversidades, o A de adversidade, que você passou durante esse seu ano. E a adversidade é alguma coisa que vai contra aquele fluxo normal das coisas. Mas pense na adversidade como um grande desafio, né? Então, na minha família, a gente viveu algumas adversidades de questão de saúde, de ter que estar um do lado do outro, né? De lidar com o caos. O B foi de busca por conhecimento. O que de fato você procurou aprender? O que você trouxe de diferencial? A gente reclama muito, né, da situação de vida, mas quando a gente pensa assim, o que você buscou, o que você aprendeu, qual foi o teu movimento para poder sair da sua zona de conforto? Então o B é de busca por conhecimento. O C é de consequência. Você pensar assim, todas as atitudes que a gente toma na vida geram consequências. Então é bom, nesse final de aninho, agora nesse restinho, a gente pensar assim, quais foram as maiores consequências das atitudes a partir da que eu tomei, né? O C são das consequências. O D é de desafiar-se. A que você se desafiou, ouvinte? Então pense, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Pense naquilo que você se desafiou nesse ano para poder olhar para 2023 como uma nova oportunidade. E o E é de experiências de sintonia. O que representou durante seu ano momentos que você se sintonizou com as pessoas, com a vida, com você mesmo? E a grande marca, sem dúvida nenhuma, é o aprendizado. A vida é fluxo, a vida é aprendizado e a gente não volta de fase, não adianta, né? Não vai voltar. Eu gosto muito de pensar a vida pelo tempo que não volta mais. Então, viveu, agora daqui para frente é pensar na intensidade com que você vive. Para mim foi essa retrospectiva que fica maior, né, dessas grandes buscas aí, mas a palavra-chave que eu queria destacar no programa é da migração.
Então, esse movimento no mundo inteiro de pessoas que perderam as suas casas, que tiveram que sair das suas raízes, para que a gente pense também em como que a gente vive, talvez, o apego às nossas raízes, às nossas coisas, e esquece de olhar para o que está acontecendo no mundo todo. Olha só, eu tô aqui pensando. Nossa. Tô pegada. Mari. Trazer dados da Acnur no dia 26. Não, assim, mas deu uma um bagunçada na cabeça aqui. Porque... porque nós somos muito presos às nossas raízes, né? Quando a gente olha que em 75 anos, foi o ano que mais pessoas perderam as suas referências no mundo. A gente viu casos, né, de assassinato no Rio de Janeiro, de um angolano. Nós tivemos durante o ano várias situações, né, a questão dos venezuelanos, muitos pontos no mundo de pessoas que perderam suas raízes, elas migraram. Então, o raciocínio ajuda a gente a pensar assim, a gente se vê muito preso às coisas, né? Muito arraigado ao nosso chão, dos nossos achismos, do nosso trabalho, né? Como se a vida ela fosse aquilo que já está pronto. Não. E o aprendizado ele está na mutabilidade. Agora, imagina uma pessoa dessa quando ela tem que aprender na marra, né? Ela perde tudo, ela perde as lembranças, toda a referência. Então, isso me marcou muito preparando essa pauta de vocês aqui. Otávio, acho que todas as pessoas têm, talvez, nem todos, mas a maior parte pode ter esse apego. Mas você não acha que o mineiro ele é mais apegado ainda, não? As suas raízes e quer ficar mais juntinho para ter uma mudança. Eu sou uma pessoa que gosta de mudança, mas assim, vejo ao meu redor pessoas que gostam muito do que de estar perto, às vezes assim, das raízes mesmo, tem uma dificuldade em fazer uma opção por uma mudança, até mesmo de cidade e tudo. Você acha que isso é uma coisa do mineiro? Por mais que a gente tenha, tá? Não tô falando que não tem quem mude, não, gente. Tem mineiro, meu irmão foi pro Japão, morou lá 8 anos. Mas fala assim, eu sinto assim, no geral. Sim, a gente tem isso tradicionalmente, até pela própria geografia nossa, né, de Minas Gerais, as montanhas que nos cercam, né? Então, em relação aos estados do Brasil, a gente sempre tem essa marca trazendo aí essa característica do mineiro mais introspectivo, mais interno. Mas eu confesso, Brita, que eu vi durante o ano tantos mineiros, eu trabalhei com paulistanos, né, com cariocas, com muita gente nos processos de mentoria, né, com os atletas. E eu confesso que eu vi esse ano uma marca muito curiosa dos mineiros, viu? Uma abertura muito grande de novas perspectivas, de buscas mais atentas, né? Tanto que a gente viu no mundo, no Brasil todo, até nas eleições, a marca muito curiosa. Então a gente viu que sinalizam essa abertura, né, de Minas Gerais e do povo mineiro a esse movimento muito atento às mudanças, né? Eu acho que isso no mundo todo tem se reconfigurado. As pessoas que, mesmo a gente gostando de uma certa estabilidade, mas quando a gente começa a lidar com a instabilidade, né, com a antifragilidade, que é um outro presente esse ano, pensem sobre a sua capacidade de se adaptar, ouvinte, a novos cenários. Eu vi muito mineiro aí se transformando essa marca que a gente tinha, viu, de estar muito fechado. Eu acho que mudou esse cenário, viu? Que bom. Muito bom. Tati. Otávio, a gente falava aqui um pouco antes de você entrar, né, sobre como a pandemia acabou sendo um divisor de águas, e aí você trouxe outros eventos que também foram aí em paralelo, né, fazendo com que a gente pensasse um pouco mais sobre as nossas vidas. E aí eu comentei aqui que quando a gente pensa nesses eventos tão tristes, né, quando a gente pensa na pandemia que nos trancou em casa e tal, a gente tende a olhar e pensar que o próximo ano vai ser melhor, porque pior, tipo tiririca, né, pior que tá não fica. Mas não pode ser, né? do outro lado tem algumas pessoas que não fazem essa virada de chave e ficam deprimidas e pensam, nossa, ficam paradas naquele evento negativo, né? Queria que você desse algumas dicas aí para quem tem essa dificuldade de virada de chave. Como que a gente pode fazer para olhar o copo mais cheio do que vazio depois de tantos traumas? Olha, você sabe que eu tive pensando isso. Ontem eu vi um filme muito curioso no streaming de vídeos, né? Chamado Os Três Cristos. Na verdade, o filme chama Os Três Cristos, né? Uma história verídica de um psiquiatra que acompanhou casos de psicóticos esquizofrênicos, né? São 3 pacientes esquizofrênicos que eles acreditam ser a reencarnação de Jesus Cristo. É um filme muito curioso, não só do ponto de vista técnico para quem estuda psicologia,
né? Porque essas pessoas, elas têm uma visão da realidade e que elas ficam, digamos assim, ficcionadas naquilo e elas não abrem mão. Mas é interessante que a técnica para essas pessoas, né, nós estamos falando de adoecimentos psíquicos muito complexos, elas podem ser aplicadas na vida, né, de pessoas com mais funcionalidade. Vou chamar você assim e eu também, né? Nós todos, que a gente ainda não está pirando, nós estamos quase, mas ainda nós não estamos pirados no geral, mas a nossa funcionalidade ainda está aí bem adequada. Mas ele traz lá alguns exercícios. O primeiro é a gente se colocar de frente a um cenário que não tem mudança. É como se a gente pensasse assim, olha, qual que é a opção que você tem entre considerar uma vida mais positiva, mais efetiva, né, de progressão, é ficar parado, é não viver. Então nós não temos essa opção, por mais que a gente possa construir que ficar fechado no nosso mundo, na nossa casa vai ser uma opção, essa opção não existe. A gente não tem a opção de não seguir a vida, né? A vida ela é fluxo, a gente vai envelhecer querendo ou não. Então pense você que talvez fique um pouco aí, tá um pouco neutralizado, que a vida é fluxo, tem que pensar. A segunda dica que o filme traz, que é muito curiosa também, é a necessidade da gente escrever. Então existem várias técnicas chamadas de escrita significativa. Queria convidar você, ouvinte, nesse dia, agora dia 27, 26, 28, no finalzinho, faça uma carta. Escreva uma carta para você mesmo, pensando assim, olha, eu vou ler essa carta lá em dezembro de 2023. Quais são as suas buscas, quais são os seus objetivos, o que é que você quer ver você, onde você quer ver você melhor, assim, ajudando outras pessoas, na sua saúde, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com as outras pessoas, no seu aprendizado, na sua inteligência emocional, no seu dinheiro, na sua conta bancária, na sua espiritualidade. Escreva. O raciocínio parece ser muito simples, mas tecnicamente não é. Quando a gente registra isso no papel, o nosso cérebro produz substâncias e produz uma forma de ver sobre a vida que reforça a gente não se desanimar. É como se a gente renovasse, né, a nossa carta de compromissos com o nosso Deus e com a gente mesmo. E a terceira técnica que o filme apresenta, os 3 Cristos, depois você pode ir lá ver, ouvinte, é uma técnica em grupo. A gente não desacreditar que a grande chave para a gente melhorar na vida, pensando numa retrospectiva também, no ano, e aí eu acho que isso ajuda se a gente está muito para baixo respondendo objetivamente sua pergunta, é a gente se permitir estar em grupo. Né, o nosso trabalho aqui, né, os jornalistas, os especialistas, não interessa, a gente sempre reforça essa parceria do olhar do outro e é nessa troca que o programa fica bacana. Aliás, é por causa dessa troca que o programa fica bom. Então pense aí, você ouvinte, quantas vezes você pediu opinião às pessoas, você trocou ideias, você se colocou em grupo com outras pessoas. Isso ajuda a gente a se ver, a ver-se ao lado, né, vivendo situações que os outros vivem também. Então lá no filme vocês vão ver depois as reuniões que eles faziam, né, entre os pacientes e esse doutor que é o especialista, quando a gente se coloca no mesmo nível. Olha, ouvinte, vou dizer para você, você pode ter uma visão da gente aqui do outro lado da rádio, sintonizado, a vida é igualzinha, a gente tem as mesmas dificuldades, mesmos desafios, paga em conta, paga imposto, vive dificuldades da ceia de Natal, do Ano Novo, vive vazios, mas a gente está aqui para dizer para vocês que a gente tem presença, que a gente acredita no fluxo da vida, que a gente acredita nesse que está aqui atrás, ó, naquela simplicidade do presépio, de mostrar que a vida é em grupo. Estão lá os 3 juntos, em sintonia. Então, não desiste não. Segue e se abra ao melhor, porque é assim que a vida vai fazer sentido. Posso dizer para você, com tudo que eu já li sobre felicidade, se você não desiste, que não tem opção. Ficar em casa, parado, desanimado, entristecido, não vai melhorar absolutamente nada. Agora, colocar-se em movimento pode ter um efeito diferente. Pode ajudar a gente a sintonizar-se, a renovar a esperança, a generosidade. É isso que vale. Nós estou falando em último dia do ano, ótimo. Último programa. Otávio, e como é que é o nome do filme mesmo? Chama Os 3 Cristos, lá no Netflix, né? Vai fazer uma propagandinha à toa. Os 3 Cristos. Eu acho que tem lá os exemplos bem curiosos, que é o trabalho em grupo, a escrita ressignificativa, e a gente renovar que a gente não tem opção. Em alguns momentos na vida da gente, não adianta ficar considerando isso aí. É preciso olhar o que tem para hoje. E é isso. Não fica reconfigurando demais, não. Sofrendo demais. Tem para hoje, é isso. Então, encara e segue. Se não ganhar na Mega Sena, gente, é isso aí o que tem. Encara e segue. Já tô aqui a gente vai encontrar juntos no navio, tá? Que metade é minha. Vamos sim.
Otávio, pra gente finalizar, nós vamos mesmo, hein? Mas nós vamos nos encontrar por acaso, porque eu não vou contar pra ninguém. Tá? Se eu não vier aqui segunda-feira, você já sabe. Também não. Mas só se for bolada, se for pouco, vou ter que vir. Mas, se eu ganhar bolada, eu venho trabalhar. Porque eu continuo tendo vida de boas, porque eu não quero ser sequestrada, não quero nada disso. Eu também vou ter de boa, só quero ver se ela vai ter essa plenitude. Na hora que falar, você ganhou 135 milhões. Espera aí que eu vou ali trabalhar agora, gente. 7 horas da manhã já volto. Vocês vão ver. Eu não, porque eu vou ter ganhado também. Eu só vou ver porque ela não vai ganhar. Então eu vou encontrar com ela aqui às 7 horas da manhã mesmo. Mas se não, Meu pai falou que não quer julgar, não quer ganhar, não, porque a vida, ele gosta da vida dele do jeito que é. Eu falei, mas senhor, não precisa usar o dinheiro. Você pode dar pra mim? Você pode só passar um pix. Você ganha e me dá. Otávio, pra finalizar sua participação, essa última participação de Otávio esse ano, em 2022. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta, pode? Deixa eu fazer. Deixa, às vezes pode ser a mesma, mas não sei. Otávio, pra quem vai... que a gente tá falando aqui de metas, não é aquela também de colocar no papel e tudo, mas assim, né, o que a gente espera, porque não adianta só querer que as coisas mudem e não fazer nada, como você mesmo disse, que a gente tem que levantar e correr atrás. Mas assim, o que a gente pode, como que a gente pode criar esses objetivos, né? De forma que a gente consiga se movimentar e ir atrás deles, né? Porque também não adianta criar grandes expectativas que às vezes a gente sabe que não vai conseguir. Então, com o pé no chão, como é que a gente pode mudar algumas coisas que a gente acha que quer mudar? Eu quero meta tal, mas como criar essas metas que sejam tangíveis, vamos dizer assim? Tangíveis. Existe uma ferramenta, Renata, chamada Roda da Objetividade. E essa roda da objetividade, várias vezes nesse final de ano, muitas pessoas me perguntaram assim, professor, por que os sonhos eles não saem do papel? E eu digo, olha, é porque a gente confunde cinco conceitos na hora que a gente vai fazer os nossos objetivos agora no final do ano. Primeiro, visão, tudo com A, tio, ouvinte, fácil você guardar. Visão, direção, ação, previsão e reação. A visão é uma ideia macro de como a gente quer viver nessa vida, sabe? Então, mesmo que os objetivos você pense assim, é a minha saúde, é a minha questão financeira, é a minha família, é a minha espiritualidade, eu quero buscar outras viagens, aprender outras coisas, né? Existem 12 grandes temas que eu posso até compartilhar aqui no YouTube depois, mas o segredo é a gente pensar na visão. É como se o macro-objetivo, a macrovisão de como você quer se tornar, que pessoa é essa que você quer se tornar lá na frente? Aí você estabelece as direções. A direção é uma macro-avenida. Então sempre pense assim, olha, quais são as grandes áreas na sua vida que você quer buscar? Seja, por exemplo, conhecimento é uma grande área, inteligência emocional é uma grande área, família é uma grande área, amor é outra grande área, saúde. E cada grande área dessa vai desdobrar, que aí é o terceiro conceito, na ação. E aí é um ponto-chave. Quando a pessoa fala assim, eu quero parar de fumar, será que isso é visão, direção ou ação? E não é ação. Sabe por quê? Para ser ação, a gente tem que ter número, tem que ter indicador. Então, o grande pulo do gato, pense nas suas metas, mas com números. Se você quer juntar dinheiro, então você vai falar assim, eu quero juntar R$100 por mês até dezembro de 2023. Tenha números, tenha indicadores que mostrem aquilo que você vai de fato estar fazendo. Se for só a grande ideia, macro, né, não adianta, você não vai conseguir sair do lugar. Eu falo isso para os meus atletas. A previsão é o quanto de investimento você tem. Então, quanto que você vai querer colocar, investimento não só pecuniário, de dinheiro, né? Por mais que a gente ache que o dinheiro resolva os nossos problemas, eu posso dizer para vocês de cátedra, sabendo assim, né? Eu já tive negócio, já fechei, já quebrei, já renovei a minha vida, já recomecei. O dinheiro, ele causa uma falsa impressão pra gente, como se a nossa solução estivesse fora da gente. E as soluções nunca estão fora do ser humano. Eu convivo com pessoas que têm milhões em conta. A solução nunca está fora. Por mais que o mundo diga, não, a sua solução vai ser o que está fora. Vai ser o dinheiro que está fora, vai ser a casa que está fora, vai ser o emprego que está fora. A solução é o que está dentro. É a forma. Eu digo que a Antônio Carlos, né, minha mãe, ela passou no vídeo aqui atrás. Eu estou aqui na casa dela, aqui no Planalto. A gente diz que Antônio Carlos, ela para quem tem Mercedes, para quem tem Ferrari, e para quem tem um ninho simples. Ele não vai mudar o trânsito. O que vale é quem está na ponta desse volante, é quem está do outro lado, é o jeito como eu vivo, né? Então, pensar na previsão quanto de investimento e a reação.
é você pensar em qual desdobramento que você quer daquilo. Você pode, vou dar um exemplo, eu quero emagrecer, então eu vou fazer atividade física, eu vou treinar uma vez por semana, correndo, eu não preciso pagar academia, né? E qual que é a reação? Muito mais talvez se eu vou perder um peso ou não, mas eu vou aprender a ter disciplina. Então, nessa sequência que eu chamo de ciclo da objetividade, ajuda a gente a avançar. E se vale uma dica, agora para você nesse final de ano, escolha 4 grandes áreas que elas podem te ajudar muito. Primeiro, saúde. Pensa em o que você pode fazer para melhoria da sua saúde. Pensa no autoconhecimento, o que você pode aprender. Pensa naquilo que você pode melhorar no aprendizado. A terceira dica, pensa na família, nos relacionamentos. E a quarta dica, pensa nos outros. Pensa em o que você pode fazer para ajudar outras pessoas. Nós vamos viver um Brasil que vai precisar muito da gente se reconfigurar, se reconectar.